Fala galera, tudo bem? Marcelão na área, mais uma questão do Enem, agora a questão 93 do caderno cinza do Enem 2024. Dá uma pausa no vídeo para ler a questão, que eu já vou começar pelo comando dela. Nessas condições, a massa de metano necessária para substituir 10 mols de etanol na produção de energia é mais próxima de. Gente, em questões de estequiometria, sempre comece anotando os dados da questão. Eu tenho os dados do metano e os dados do etanol, né? Quais foram os dados do metano? A massa molar dele, 16 gramas por mol, ou seja, 1 mol de metano está para 16 gramas de massa dele mesmo. O volume molar, 22 litros por mol. 1 mol, então, de metano está para 22 litros de volume dele mesmo. E o volume do metano, que é 70% da massa, ou perdão, do volume do biogás. Qual é o volume do biogás dado aqui? 1 metro cúbico. 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros, e 70% de 1.000 litros é o quê? 0,7, que é 70 dividido por 100, né? Vezes 1.000, que dá 700 litros de metano. Por que eu transformei para litros? Porque o volume do etanol está em litros. Então, essas unidades têm de estar condizentes, ok? Quais são os dados do etanol? A massa molar dele é 46 gramas por mol, o volume 0,59 litros e a densidade 0,78 gramas por ml. Lembra o que é densidade, né? A relação entre a massa da substância ou do material pelo seu volume. Então, 1 ml do etanol está para 0,78 gramas de massa. Aí, vem comigo aqui, presta atenção no seguinte. Existem duas relações estequiométricas para essa questão. A relação, perdão, que a questão deseja que você calcule e a relação estequiométrica que ele já dá no enunciado da questão. Qual a relação desejada? A massa do metano equivalente a 10 mol de etanol. E qual é a relação estequiométrica dada na questão? 1 metro cúbico de gás está para 0,59 litros de etanol. Aqui, ó, se você ficou em dúvida, né? No qual 1 metro cúbico de biogás de origem suína substitui, ou seja, é equivalente, está para, né? 0,59 litros de etanol anidro. Beleza? O que a gente vai fazer? A gente precisa da massa do metano e também da quantidade de matéria do etanol. Beleza? Ok. Só que eu não tenho a massa do metano, eu tenho o volume do biogás, não é nem do metano, é do biogás. Aí vamos fazer o seguinte: desse volume aqui do biogás, 1 metro cúbico, eu sei que 700 litros é de metano, beleza? Mas eu preciso transformar, então, esses 700 litros em massa, para obter aqui essa massa do metano. Tudo bem? Beleza. Como é que eu vou fazer isso, galera? Eu vou transformar, primeiramente, esse volume do metano em mol, a partir do volume molar, porque o volume molar é uma relação entre a quantidade de mol e o volume, e depois vou pegar essa quantidade de mol e transformar em massa. Beleza? Como é que eu vou fazer isso, então? Ó, pelo volume molar, eu sei que 22 litros de metano está para 1 mol dele mesmo. Tá? Se eu tiver, então, 700 litros do metano, eu vou ter X. Pausa o vídeo e faz aí essa regra de 3, ok? X, nesse caso aqui, vai dar próximo de 32 mol de metano. Mas eu não quero essa quantidade de mol, eu quero a quantidade de massa. Agora eu vou transformar essa quantidade de mol em massa a partir da massa molar, porque a massa molar é uma relação entre a massa da substância e a sua quantidade de mol. Então, pela massa molar, eu sei que 16 gramas de metano está para 1 mol dele. Beleza? Portanto, se eu tiver 32 mol de metano, eu vou ter uma massa Y dele. Pausa de novo o vídeo, tenta fazer essa regra de 3 aí para você saber como é que vai ser na hora da prova. Esse Y aqui vai dar em torno de 512 gramas de metano.
Galera, nesse caso, você pode aproximar os valores, porque a questão quer o valor mais próximo. Então, aproxime, beleza? Sem medo de ser feliz. Agora, vamos lá para o etanol. O etanol, eu tenho a quantidade de volume dele, e não a quantidade de mol. Então, eu tenho que chegar nessa quantidade de mol do etanol, a partir desse volume. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou transformar essa quantidade do volume do etanol em massa e depois transformar essa massa em mol. Como é que eu vou fazer isso? Primeiramente, eu vou utilizar a densidade do etanol para transformar esse volume em massa, porque a densidade é justamente a relação da massa pelo volume, beleza? Então vamos lá. 0,78 gramas do etanol está para 1 ml de etanol, tá? Logo, se eu tiver 0,59 litros de etanol, eu vou ter uma massa dele mesmo, ok? Só que, veja só, esse volume aqui da densidade está em ml e o volume do etanol está em litros. Então, ou você transforma esse 1 ml para litro, ou essa quantidade aqui, 0,59, para ml. Eu vou fazer a segunda opção, eu acho mais fácil, porque não dá número quebrado, é tranquilo. Então, para você transformar de litro para ml, você só multiplica por 1.000. Então, 0,59 litros é igual a 590 ml de etanol. E isso vai estar para uma quantidade W de etanol. De novo, pausa o vídeo e faz o cálculo. Essa quantidade W aqui nesse caso vai ser de 460 gramas de etanol. Só que eu quero chegar na quantidade de mol, galera. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou utilizar a massa molar, que é a relação da massa pela quantidade de mol, para transformar 460 gramas em mol. Beleza? Então, ó, a massa molar do etanol é 46 gramas por mol. Então, 46 gramas do etanol está para 1 mol dele mesmo. Perfeito? Se eu tiver, portanto, 460 gramas, eu vou ter X, não, vou utilizar outra letra, né? Eu vou ter Z de mol aqui do etanol. Faz aí esse cálculo. Então, esse Z aqui, galera, vai ser igual a 10 mol. Olha só. Agora sim, a gente tem uma relação da quantidade de massa do metano para uma quantidade de matéria em mol do etanol. Que relação foi essa que a gente encontrou mesmo? 512 gramas de metano está para 10 mol do etanol. E não é isso que a questão quer? Ele quer a massa do metano para 10 mols do etanol. E esse valor é 512 gramas. Agora vem aqui para a questão e procura o valor mais próximo, que nesse caso é 510 gramas, tá? É a letra C. Beleza? Galera, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários, me chama aí nos meus contatos. Se quiser marcar uma aula, é só falar comigo. Tranquilo? Valeu, um abraço.